que nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é quem me sustenta, o Senhor é a minha força, o Senhor é quem me ajuda, é meu auxílio, minha fortaleza. Meu coração exulta de alegria e eu darei a Ele ações de graças. Que nós possamos agradecer ao Senhor nessa manhã por tudo que Ele tem feito por nós. Convido você a ficar de pé, nós vamos orar. Vamos dedicar esse culto ao nosso Deus. Vamos pedir que Ele fale aos nossos corações também, que continue nos transformando à sua imagem e semelhança, para que nós possamos viver de acordo com o seu modelo, com o seu exemplo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque estamos mais uma vez reunidos aqui na tua casa. Te damos graças pela tua palavra, que é tão maravilhosa e fala aos nossos corações, pela escola bíblica dominical, por cada classe que esteve reunida aqui. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, a retomada das nossas atividades nesse momento em que ainda nos encontramos em pandemia. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dando sabedoria, direção em tudo que nós fizermos. Abençoa, Senhor, o nosso culto dessa manhã também. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e possa receber, Senhor, o nosso louvor. Que o Senhor se agrade da atitude no nosso coração nessa manhã, porque só o Senhor é digno de honra, glória, de todo louvor. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome nessa manhã, porque o teu nome é santo, santo, santo. Que o teu reino venha sobre nós, Senhor, que nós possamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse primeiro cântico é uma oração. É a oração que Jesus nos ensinou. Como é bom a gente poder correr para os braços do Senhor e falar: Pai nosso, nós precisamos do Senhor. Como é bom a gente poder contar com esse Deus tão maravilhoso, que nos perdoa nas nossas fraquezas, nos ergue e está sempre nos ensinando a caminhar de acordo com a sua vontade. É maravilhoso, porque Ele nos coloca nesse caminho de retidão, de justificação, de santificação, para que a cada dia nós possamos ser transformados segundo o seu Espírito, para a honra e glória do seu nome, para que sejamos sal e luz e para que sejamos nesse mundo um instrumento para abençoar outras vidas. Só o Senhor que pode pegar um ser tão pequeno como cada um de nós e transformar em vaso de honra, em vaso de bênção, para que nós possamos abençoar outras vidas. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui nesse mundo só porque tem um espaço. Não, Deus, a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos fez indivíduos singulares. Cada um é diferente do outro. Até a impressão digital é diferente. E o Senhor tem um lugar especial e uma missão especial para você desenvolver aqui nesse mundo como filho dele. Que como filho nós venhamos a honrar e engrandecer o nome do Pai nosso que está no céu. Amém, irmãos? Efésios capítulo 4, vamos ler os versículos de 1 a 6 e os irmãos vão ler a parte da congregação. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só fé. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, todos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É um só Deus
que chamou a cada um de nós para estarmos aqui e compormos a sua igreja, a sua família. Somos família de Cristo e como família somos sim diferentes e precisamos compreender as fraquezas também dos nossos irmãos. Sejam humildes e dóceis, nós lemos aqui. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Nós somos chamados a olhar para o nosso irmão com um olhar de compaixão, de misericórdia, de amor. Não para apontarmos o dedo e dizermos, aquele ali, aquele é o filho pródigo. Às vezes ele é um filho que precisa um pouco mais do cuidado do pai. Cada um está num processo diferente de santificação, mas a nossa busca deve ser a mesma. Mais do Senhor, sempre conhecer e aprender mais do Senhor nesse processo que nós estamos de santificação. Que possamos fazer todo o esforço para nós conservarmos a unidade da paz, como diz aqui a palavra do Senhor. Que possamos viver em paz, em harmonia, nessa família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos cantar esse cântico que fala, reina em mim, Ele é o rei, nós somos os servos. Estamos aqui para obedecer os ensinamentos do nosso Senhor. Amém. Você pode sentar nesse momento? Nós vamos ler o Salmo 139. Como pai, como rei também, mas como pai, o Senhor é conhecedor dos nossos corações. Mais do que o pai terreno. O pai terreno, ele conhece muito do filho, mas o que vai lá no fundo, às vezes, lá no íntimo, a gente às vezes consegue vislumbrar por uma expressão, por uma atitude, né? Às vezes o pai meio que adivinha o que está acontecendo na vida do filho, porque conhece o filho. Mas o Senhor conhece a fundo. O Senhor conhece os anseios mais profundos e os nossos maiores temores também. Ele nos sonda a cada dia e nos transforma. E isso que esse Salmo 139 fala. Eu vou fazer a leitura do dirigente e os irmãos também comigo a congregação. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Todos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Cada detalhe. Esse salmo também diz que nós não podemos fugir à presença do Espírito Santo de Deus. Ele fala que se você estiver lá no profundo do mar, ou nos lugares mais longínquos, até ali a voz do Senhor nos alcança, a mão do Senhor nos alcança. Em cada momento, Ele está conosco, Ele está sondando, Ele está cuidando de nós. E Ele olha para dentro de nós e Ele quer ver um coração contrito, um coração quebrantado e um coração desejoso de fazer a sua vontade. Como tem sido o seu coração? Quando o Senhor te sonda, o que Ele encontra? Faça desse cântico uma oração nessa manhã. Esse é o nosso desafio, que nós possamos ter um coração o mais parecido possível com o coração de Jesus. Somos chamados cristãos. Essa palavra foi dada inicialmente aos primeiros cristãos de uma forma pejorativa. Ali vão os cristãos, entre aspas, mas hoje ela tem um significado diferente na nossa vida. Somos significa, melhora meu microfone aqui, está falhando? Somos pequenos cristos, isso significa a palavra cristão. Que onde quer que a gente vá, nós possamos ser representantes de Jesus aqui nesse mundo. Pessoas que buscam se parecer cada vez mais com Cristo, para que possamos fazer diferença nesse mundo. Amém, irmãos? Nós vamos passar para o nosso momento de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você vai poder colocar aqui à frente, na caixa coletora, aquilo que você preparou de melhor, no seu agradecimento ao Senhor. Eu não estou me ouvindo direito. Dá alguma coisa no meu microfone aqui que não está legal. Você vai poder colocar, então, no altar do Senhor, seus dízimos, suas ofertas, e sempre com alegria e com gratidão no seu coração. Quero, de maneira assim, muito especial,
trazer a nossa palavra de agradecimento à igreja, porque tem sido maravilhosa, tem correspondido, né, aos nossos apelos. Irmãos, nesse mês, a ação social da igreja não precisou comprar 1 quilo de alimento para a confecção das cestas básicas. Os irmãos trouxeram tudo o que era necessário. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão dessa igreja. Muito obrigada, porque isso é amor, isso é consideração, isso é solidariedade, é compaixão, e que nós possamos continuar assim, nesse mesmo espírito, né, de solidariedade. E aí eu aumentei o desafio já, né? Já que essa igreja é tão linda, a gente colocou ao lado da relação da ação social, das cestas básicas, a relação do que a gente envia também para a casa de recuperação lá em Sambaetiba, que a nossa igreja ajuda a manter. Mensalmente nós enviamos para lá proteínas, o irmão Fábio está lá, de vez em quando eu coloco nos grupos da igreja as fotos, né, das coisas que o irmão leva até lá. Todo mês a gente faz isso e tira sempre do caixa da igreja para essas doações. Os irmãos que quiserem contribuir também para essa casa de recuperação, pessoas que estão ali, que levaram uma vida nas drogas, uma vida terrível, estão tendo essa oportunidade de conhecer a Deus e de ter sua vida transformada. E é um trabalho que a gente acredita que vale a pena investir. Se você quiser participar também, a lista está ali atrás. Você pode trazer, colocar tudo ali na caixa coletora. Alguma coisa é perecível da lista lá de Sambaetiba, aí você pode trazer e a gente coloca na geladeira, ou a gente congela, tá? Você vai ver ali, a lista está lá atrás. Somos chamados a isso, né? A contribuirmos com amor, com generosidade. Então, enquanto a gente canta, você pode vir à frente, trazer aqui o seu dízimo. Em seguida, eu vou pedir ao irmão Fábio, que vem aqui fazer essa oração de dedicação, tá bom, Fábio? Vamos mostrar ao mundo o amor do nosso Pai. Senhor, santo, santo é o teu nome. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui com os irmãos, do Senhor ter permitido que acordássemos com vida e abrisse os olhos, Senhor, nesse sol tão bonito. Agradeço, Senhor, a tudo que o Senhor tem nos mostrado e nos dado. Agradeço também pelos dízimos, Senhor, por aqueles que deram e aqueles que não puderam e que darão futuramente, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Tudo isso eu solicito por aquele que morreu na cruz e vive, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria só fazer um anúncio rapidamente, enquanto o pastor está chegando. Nós teremos no próximo mês, setembro é aniversário da igreja, 1º de setembro. Lá pelo dia 4 a gente deve fazer um culto de comemoração, mas a gente quer fazer um evento diferente esse ano também. E ele vai no dia 11 de setembro. Nós vamos fazer um evento para fora, porque a gente não pode aglomerar ainda. Então, a gente vai fazer lá fora, um momento de ação social e evangelismo da igreja. Também já pensando na campanha de missões, porque setembro é mês de missões nacionais, e nós vamos fazer a nossa campanha de missões junto. Então, nós vamos ter um evento aqui Vai haver bazar no sábado, dia 11. Nós vamos ter bazar, vamos ter pessoas trabalhando em várias áreas, atendimento jurídico, manicure, cabeleireiro, tem irmã podóloga, né, irmã Ivete, que está aqui, para atendimento da nossa comunidade. E à tarde nós vamos fazer um mutirão missionário, indo de casa em casa, levando a palavra, o evangelho, e pedindo também 1 quilo de alimento para a ação social da igreja. É um trabalho que os jovens já têm feito, que tem surtido um excelente resultado, porque, além da gente ajudar a ação social da igreja, as famílias, os lares, as portas são abertas pela identificação. É interessante. A nossa sociedade, a sociedade brasileira em si é uma sociedade solidária. O brasileiro ajuda, né? E quando você chega e pede 1 quilo de alimento, às vezes os jovens narram coisas assim que acontecem quando eles vão de porta em porta. E eles falam assim, nossa, tinha uma moça que ela chegou, trouxe uma sacola cheia. E aí, quando a gente já estava indo embora, ela falou assim, não, peraí. Foi lá, voltou e pegou mais coisa ainda. Muitas vezes pessoas de diversas religiões, mas que se compadecem pelo momento que a gente vive na nossa sociedade, tantas pessoas que estão enfrentando a dificuldade. Então, a gente divulga o nome da igreja também. Esse vai ser um evento de ação social. No dia seguinte, nós vamos ter almoço para missões. Então, vai ser um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Para esse evento, e não só para esse, mas para os eventos externos da igreja, nós estamos confeccionando uma camiseta. Bota a camiseta para mim, por favor, Rafael. A gente não tinha feito ainda uma camiseta oficial da igreja com a nossa logo, com o nosso slogan, né? Então, a nossa logo vai à frente, está ali, ó,
essa é a parte da frente, Igreja Batista Oceânica. E atrás a gente tem o slogan: lugar de fé, esperança e amor. Esse é o slogan da nossa igreja, é o nosso desafio. Aqui é lugar de fé. Aqui tem esperança e tem que ter amor. A gente tem que ter atenção com o próximo. Todo mundo que entra aqui tem que ser bem recebido, bem acolhido, abraçado. Abraçado não no sentido literal hoje, né? Mas é bom o abraço, né? Mas a gente precisa estar lá, precisa chegar junto, né? Ninguém pode entrar e sair da igreja sem ser notado, sem ser percebido. Aqui é lugar de fé, esperança e amor. E aí a gente tem a camisa na cor preta e na cor branca, tá bom? Aí você pode escolher. O valor da camiseta é R$40. Gente, a gente tentou o máximo aí baratear custos. Esse é valor de custo, não é, Fábio? O Fábio que conseguiu para mim no Rio, é uma boa qualidade, porque a gente queria alguma coisa mais durável. E aí a gente está fazendo, é preço de custo esse valor para a igreja. Você pode fazer a encomenda com o Fábio, que orou aqui agora, está aqui o irmão Fábio. E para fazer a encomenda, a gente precisa da metade do valor da camiseta, R$20. Paga R$20 até semana que vem, até o próximo domingo. Quem quiser encomendar, pode encomendar e pagar a metade do valor. E quando a camiseta chegar, provavelmente no início de setembro, aí você pode dar a segunda parcela, tá bom? E espero que é para quem quiser e para quem puder, ninguém é obrigado a ter, pode participar de qualquer evento nosso sem camiseta, ok, gente? Mas a camiseta é para divulgação da nossa igreja, para essa identificação, isso é importante, tá bom? É isso? Só isso. Obrigado. Esse aqui, acho que... Não, pode ir. Obrigado. Graça e paz, irmãos, que bom que você separou esse tempo. Rever alguns irmãos aqui tem sido muito bom, alguns por quem nós temos orado, e conhecer a Fátima, né, que veio aqui hoje. Um tempo passado nós pedimos orações, um tempo que passou por muita luta, né, e a amiga da Joana, e obrigado, Joana. Ficamos muito felizes semana passada com o Johnny aqui, né, que veio com você, e hoje com a Fátima também. Então, Fátima, sinta-se à vontade do nosso meio, que Deus abençoe ao seu coração, a sua família, a sua vida, tá? Então, hoje, mais irmãos, também desejo uma semana, assim, maravilhosa. Nós, os pais, hoje estamos, assim, muito abençoados, né? Sabemos que vamos chegar em casa e ter um almoço gostoso, não é? A expectativa, né? Fé. Sim. Eu até posso ficar mais tempo aqui, mas me pediram para ser breve, porque alguns ainda têm que terminar o almoço, né? Começou, tem que terminar, mas eu posso ficar até meio-dia, porque eu já tomei meu café, né? Olha, recebi café na cama. Eu não tomei café na cama, porque eu assim, não estou acostumado, mas prefiro na mesa mesmo, né? Mas obrigado, Mateus, Elisa, e a ajuda da Mônica, né? A mãe sempre está com a sua mão lá, seu toque, né? Mas é muito bom receber, né, essa gentileza. A gente gosta e faz bem realmente. Então, louvo a Deus porque nos deu a oportunidade de ser pai, e parabéns a vocês que também são pais, né? Que você possa curtir esse dia e seja um dia de reflexão, um dia de gratidão a Deus. É uma graça, é um favor do Senhor. Então, vamos louvar o Senhor por isso. Quero, nessa manhã, falar sobre esse tema, tal pai, tal filho, nos levando a pensar no nosso relacionamento com o nosso pai. E também o desafio é que saiamos daqui hoje mais assim, motivados a nos tornar semelhantes a Jesus, que é igual ser parecidos com o nosso pai, ou seja, da mesma natureza do pai. Então, que você seja assim, tal pai, tal filho. Hoje essa expressão virou até marca, né, de produtos. Eu nem sabia disso, eu sabia que tinha camisetas, né, a foto do pai, a foto do filho, o filho vestindo calçando aquele sapato grande do pai, essas coisas. Eu já havia percebido isso ao longo dos anos, mas agora eu percebi que há, sim, um leque de produtos que tem como propaganda esse slogan, né, tal pai, tal filho, que assim, a tentativa de vestir a filha, né, com a roupa do pai, essas coisas todas, ou aquela foto que mostra o filho se barbeando, sem barba, né, mas com o pai também. Então, é uma tentativa de mostrar assim, a semelhança, que é da mesma natureza, né? Então,
Da mesma forma, em relacionamento espiritual entre nós e o nosso Pai, nós vamos entender pela Bíblia que nós somos desafiados a ter as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus, que age em nós hoje também. Então, por isso, escolhi assim esse tema, que já é do dia a dia, né? Tal pai, tal filho. Se você observar desde o início da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, não é o tema principal, nós estamos apenas na introdução ainda, nós vamos estudar João. Hoje o nosso texto, né, será baseado em João capítulo 14, 14, de 1 a 11, mas para a introdução, eu menciono aqui a palavra que está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, quando está escrito assim: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Está escrito lá, homem e mulher os criou. Está escrito isso lá em Gênesis 1, 27. Então, paremos para refletir nessa manhã sobre isso. Criou Deus o homem, ou seja, a humanidade, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Muitas vezes a gente lê, a gente ouve tantas vezes, acontece bastante. Alguns textos bíblicos parecem mais um clichê ou aquele adesivo que se coloca no carro e a gente vê aquilo tantas vezes que aquilo vai se desgastando, né? E a gente não reflete, deixa de refletir no sentido, no valor verdadeiro daquela afirmação. Aqui então devemos pensar: Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus o criou, ou seja, a raça humana tem o início, tem um Criador que tomou a iniciativa, né, de criar homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E é certo e é tranquilo, nós todos podemos concordar que nós não somos iguais a Deus no aspecto, né, em qualquer outro aspecto, senão no caráter, né? Nós pensamos, nós escolhemos, nós percebemos a nossa própria existência e por aí vai, nós vamos nos tornando semelhantes a Deus. E quando lemos um livro do John Stott, um teólogo britânico já falecido há alguns anos atrás, em 2007 ele pregou seu último sermão e naquela ocasião também escreveu um livro muito bom chamado O Discípulo Radical. E nesse livro, logo no primeiro ou segundo capítulo, ele vai trabalhar a questão de semelhança, nossa semelhança com o nosso Criador, nossa semelhança com o Senhor Jesus. E ele vai dizer que quando o homem caiu, quando a raça humana pecou, ela perdeu a sua semelhança com o Criador. Então parem para pensar. Quando você olha para um cidadão, uma pessoa hoje em dia, né, que ela está cheia de pecados, ela está no caminho de rebeldia, você percebe por essas atitudes, pelos frutos que produz uma pessoa sem Deus, sem vínculo com Deus, um aspecto feio, negativo. É como você olhar uma imagem, ela está deformada. Não há beleza. E é sobre isso que eu creio que o escritor estava afirmando. Quando a raça humana caiu, lá no Éden, perdeu a sua semelhança com Deus. Mas a esperança, porque ele diz assim, mas não perdeu completamente. E a gente vai estudando o Evangelho, a palavra de Deus, e vai percebendo que essa imagem e semelhança com Deus, ela tem sido restaurada. Sabe, aquela foto deformada, parece que agora, à medida que nós regressamos, retornamos, restauramos, e vamos nos tornando, caminhando com o Senhor Jesus, vamos seguindo a Jesus, a noção que nós temos, nós percebemos isso claramente,
nós estamos sendo restaurados à imagem de Deus. E é isso que nós temos aprendido ao estudar os evangelhos. Enquanto nós seguimos o Senhor Jesus, vamos andando com Cristo, segundo a vontade dele, sobre a nossa vontade, nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor. Ou seja, quanto mais obediente, mais de perto, e quanto mais o Espírito Santo vai guiando a nossa vida, nós estamos sendo restaurados. Então, eu creio que vamos chegar um dia como Enoque, né? Enoque andou com Deus e para si Deus o tomou. Percebam isso? A um nível tal que nem experimentou a morte. Foi levado à presença de Deus de uma maneira assim, extraordinária, não é? Então, pense nisso, nessa manhã. Tal pai, tal filho. Então, é um desafio para que o filho seja restaurado à imagem do pai, para que o filho, andando com Cristo, se torne semelhante a Jesus. Deus nos criou para isso. E hoje é um tempo de pensar, é dia dos pais, é tempo da gente refletir, será que eu me pareço com meu pai? Um tempo atrás, há alguns anos, eu creio que uns 10 anos, estava lendo noticiário, e eu achei impressionante um jovem americano, e ele estava num funeral do pai, que era um empresário, um homem assim, renomado, conhecido lá nos Estados Unidos, e ele se expressou naquele funeral da seguinte forma: se eu chegar a ser 50% como meu pai, eu vou ser muito feliz, porque ele foi um homem extraordinário, uma pessoa brilhante. Então havia admiração daquele filho em perceber que o pai tinha caráter, né, tinha virtudes, e esse é o convite hoje. Nós, como filhos, olhamos não para os nossos pais sanguíneos, mas para o nosso Pai que está no céu. E a maneira de você conhecer a vontade do Pai, o caráter do Pai, é você conhecer Jesus. E não dá para fazer isso se você não abrir a Bíblia e não estudar, não consultar, não aprender dos evangelhos. Porque, gente, há um princípio verdadeiro que diz que nós só podemos amar o que nós conhecemos. Então, a maneira de você conhecer o Pai é conhecendo o Filho. E você só pode conhecer a Jesus se você estudar o Evangelho. E é por isso que você tem a Bíblia aí em várias versões, então não podemos negligenciar mais. Devemos então ter o interesse, como diz a própria palavra, fome e sede da palavra de Deus. Porque essa palavra é eterna, é poderosa, é transformadora, e enquanto nós vamos assimilando, internalizando os valores do reino de Deus que nós absorvemos ao ler a palavra, ao colocar em prática no dia a dia, em obedecer aos mandamentos do Senhor, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. A nossa imagem, semelhante a Deus, o Pai, vai sendo restaurada. Esse é o caminho. Que bom, nós estamos nele. Nós temos essa intenção, essa pretensão e resolução. Decidimos hoje, queremos ser como nosso Pai, tal filho. Que as pessoas olhem para você e possam perceber a natureza do Pai. Que as pessoas possam trabalhar com você, serem vizinhos, colegas e amigos, e perceber que as mesmas virtudes de Cristo estão sendo desenvolvidas em cada um de nós. Que bom que o Senhor não desistiu, mas Ele continua cuidando de cada um, e nessa expectativa de que possamos vencer todas as adversidades e tentações, para que possamos ser restaurados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler João, capítulo 14, no início vocês já conhecem bem, e vamos fazer essa leitura. Em seguida, então, nós vamos ver 4 verdades a respeito dessa semelhança entre nós e o nosso Pai. E aí nós vamos buscar uma identificação com o nosso Pai, sendo imitadores de Jesus. Essa é a proposta aqui nessa manhã. João, Evangelho de João, capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Evangelho de João 14, 1. Creia em Deus, creia também em mim. Disse Jesus, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar
e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou, disse Jesus. Tomé respondeu: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, o têm visto, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Então aqui a gente percebe o Senhor Jesus se identificando em todo o tempo com o Pai do céu, com o Criador, o soberano da criação, do universo. E da mesma forma, ele nos ensina que nós podemos ter ou desenvolver essa semelhança ao nos comportarmos da mesma forma. Porque o próprio Jesus, lá na carta de Hebreus, vai dizer que Jesus aprendeu obediência naquilo que sofreu. Então, como ele aprendeu, como ele se assemelha ao Pai, ele também diz que isso é possível e necessário para cada um de nós. Nós devemos, então, nesse Dia dos Pais, refletir sobre esta grande verdade. Não podemos ser diferentes ou ter outra natureza diferente daquele que nos criou. Ele é o nosso Criador e, portanto, Ele é o Pai do universo todo. A gente sabe disso. E interessante que o Pai, bem como a mãe, que cria, também tem um senso de responsabilidade. E é por isso que na teologia sistemática, estava lendo Langston, que é um teólogo bastante estudado nos seminários, e ele então, quando vai falar sobre Deus, ele trata de um tema chamado paternidade de Deus, isso na teologia. E ele vai dizer, Deus, ele é o Pai, é o Criador do universo, mas ele é também responsável e ele se torna servo desse universo criado, porque a responsabilidade de pai leva a isso. Se você é pai, você vai proteger seu filho, você vai suprir seu filho, você vai guiar seu filho, você vai orientar seu filho. Então, não apenas o Criador soberano de todo o universo, mas ele também serve a essa criação. Não é assim que uma mãe e um pai faz? A mãe faz ainda esse papel com mais aguerrida ainda, não é? Mas os pais, eles têm essa responsabilidade, têm essa iniciativa, é da natureza do pai, não abandonar. Embora, estava até vendo uma mensagem do pastor Marcos Scott, e ele estava falando sobre paternidade, e ele estava fazendo um paralelo de Lucas 15, quando trata ali daquela parábola do filho pródigo. Então ele estava dizendo que hoje nós temos pais pródigos, não é? Milhares de pessoas no Brasil, pelo menos, hoje tem traumas, tem assim angústias, dificuldades, porque não tem na sua identidade o nome do seu pai. Aqueles pais ausentes,
né, que geraram filhos e não tiveram a responsabilidade de cuidar, de proteger, de guiar. Isso acontece muito. E isso traz um prejuízo terrível. Isso impacta a sociedade. Uma vez fui alugar um apartamento em Niterói para uma estudante de Direito, né? E ela, então, nunca vi aquela mulher, mas ela, não sei porquê, conversamos sobre isso, e ela falou que tinha feito uma pesquisa de campo, e junto com o orientador dela, o professor, tinham chegado à conclusão de mais de 400 delinquentes que eles entrevistaram, a maioria, a absoluta, eram frutos de lares divididos, onde não tinha uma presença paterna, onde não tinha um casamento saudável, e isso gerou esse tipo de sociedade que a gente percebe hoje, de tanta violência, de tantos descaminhos, de tanto, realmente a gente olha assim, a sociedade hoje está de ponta cabeça, né? Os valores completamente, uma sociedade líquida, sem valores absolutos, né? Relativista, né? O prazer pelo prazer, a gente percebe isso, e isso não é à toa, não é de graça, é porque a família realmente tem sido atacada e destruída, então tem se gerado um fruto realmente muito feio daí. E a gente estava ouvindo essa mensagem ontem, estava vendo esses pais pródigos, né? Aqueles que não assumem a sua responsabilidade, são egoístas, que geram filho aqui e ali, e esses filhos são criados, né, só Deus sabe como, trazendo um impacto terrível para a nossa sociedade nesse tempo, nessa geração. Então, nós que somos pais e mães, louvamos a Deus porque Deus nos deu, né, saúde, nos deu uma sã consciência para que pudéssemos fazer jus ao nosso compromisso e, com dignidade, assumir o nosso papel de proteger, né, de guiar, de ser exemplo, né, de dar modelo, não apenas mandar fazer, mas também inspirar com as nossas atitudes de valores, os valores do reino de Deus, e também com o nosso compromisso, né, de honestidade, de trabalho. A Mônica estava falando isso hoje de manhã, né, que tinha muito orgulho do pai dela, morreu aos 89 anos, era uma pessoa trabalhadora, digna, honestíssima, uma pessoa que deixa saudade, um legado, um exemplo, né, para os filhos, como meu pai também, que trabalhou bastante, e trabalhou duro, mas nunca foi corrupto, nunca, né, foi desonesto. Então a gente vê assim que isso são legados, né, são valores, e a gente se orgulha no sentido de ter um brio, né, brio, a palavra não é brilho, é brio, não é mesmo, de você de lembrar, né, e de você ter prazer de falar e ter a memória, né, não é um escândalo, não é uma vergonha. Então nós nos alegramos com isso. Da mesma forma, o nosso Pai, Ele tem os seus princípios e valores, Ele não é apenas o Criador, mas Ele também se torna servo do próprio universo, na medida em que Ele guia, que Ele protege, que Ele supre as necessidades, Ele cuida, Ele olha para nós, Ele sabe da necessidade de cada pessoa, e Ele então está ministrando a cada pessoa particularmente. É maravilhoso saber que não importa as circunstâncias, você tem um Pai que é compreensivo, que nos acolhe, que cuida de nós, e está interessado em nos guiar, e fica feliz em ver que a nossa semelhança com Ele está sendo restaurada cada dia mais, de glória em glória, pela operação do Espírito Santo, e é isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, aos Gálatas 4, aliás. Olha o que diz aqui o apóstolo. 4:4. Quando chegou a plenitude do tempo, de Gálatas 4:4 agora, tá? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir ou libertar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho Jesus,
ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. É a palavra em aramaico para pai, Abba, né? Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, se nós dissemos que o pai tem essa consciência de responsabilidade sobre os filhos, de amar, de cuidar e de guiar, nós, filhos, também temos essa consciência que não somos escravos, não somos um empregado, nós somos filhos e temos que zelar pelo nome do nosso pai, da nossa família e ter os mesmos valores, o mesmo caráter que houve em Cristo Jesus. Nós temos essa responsabilidade e nós temos esse privilégio, não é só um direito, mas não é só o dever, mas temos o direito de nos tornar filhos de Deus com essas responsabilidades. João, capítulo 1, 12, diz o quê? O que fala lá? Contudo, né, Deus fala assim, Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, né? Mas os seus não o receberam. Versículo 12 agora, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós nos assemelhamos com o Pai, na medida em que nós entendemos que nós cremos no Senhor, e isso nos deu o direito de nos tornarmos, porque não éramos, filhos de Deus. Então, veja que maravilha, Ele é o Criador, nós somos ovelhas do seu pastoreio, nós somos filhos desse Pai amoroso, cuidadoso, que tomou a providência de mandar Jesus, nos adota, né? Porque só há um filho legítimo que é Jesus, mas todos nós nos tornamos filhos adotivos, e a Bíblia diz, herdeiros da graça de Deus, e com essa herança maravilhosa, nós também temos, né, que zelar pelo nosso relacionamento, cuidar, né, e fazer jus à expectativa que há sobre nós, porque nós não somos escravos, nós somos filhos, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Veja que coisa maravilhosa, e na carta de 1 João, né, a palavra vai dizer isso, veja que grande amor nos concedeu o Pai de sermos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Isso não pode ser algo que caia na rotina, que se banalize. Tem que ser algo resgatado, valorizado, lembrado constantemente. Nós somos filhos de Deus. É algo extraordinário, maravilhoso. E nós precisamos andar adequadamente diante do nosso Pai, com as nossas atitudes apropriadas, como aquele rei da Inglaterra que narra, né, o seu relacionamento com o pai, que dizia assim, filho, quando ele aprontava alguma, né, lembre-se de quem você é filho, ou seja, você é um príncipe destinado ao trono, comporte-se como tal. Olhe para o seu pai e veja que não cabe incoerência. Não podemos negligenciar a sua palavra, não podemos esquecer dos seus mandamentos e não podemos deixar de nos apropriar das suas promessas maravilhosas para nós. Então, irmãos, nessa manhã, como filhos de um Pai amado, sejamos filhos que possamos um dia vislumbrar ao menos, ou ter pelo menos a pretensão de ouvir do Pai dizer ao nosso respeito, esse, além de Jesus, também é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Já pensou isso? Não será bom? Pelo menos ouviremos quando chegarmos diante do nosso Pai. Venham, benditos, né? Recebam por herança este reino que lhe está prometido desde a fundação do mundo. Já é bom demais, não é verdade? É a promessa para aquele que se arrependeu, confessou seus pecados e foi transformado pelo poder do Espírito Santo em nós. Aquele que agora não é mais perdido, que não está andando como ovelha desgarrada, mas tem um Pai, tem em Jesus o seu bom pastor, que deu a vida por nós e está guiando as nossas decisões,
os nossos pensamentos, o nosso agir no dia a dia, as nossas atitudes. Então, há alguns valores e características que nós podemos encontrar nesse texto de João 14, de 1 a 11. São 4 pontos breves aqui, que a gente percebe o Senhor Jesus buscando uma identificação com o Pai, e eu creio que serve para nós também, hoje aplicarmos a nossa vida, da mesma maneira. Olha o que diz aqui, quem conhece, versículo 7, João 14, 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Ou seja, tal Pai, tal Filho, tal Filho, tal Pai. E está dizendo aqui, quem conhece o Filho, conhece o Pai. E a Bíblia diz assim, Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Então, se você está olhando para Jesus, o caráter, a vontade, o agir, está vendo o Pai. Que maravilha, né? Quando tem um filho, um bom filho, não é? E aquele pai pode dizer, ou para um conhecido, pode tratar com ele que você está tratando comigo da mesma forma, né? Não tem nada a esconder, tudo é às claras, você pode combinar com ele, tá certo, está decidido. Então, quem conhece o Filho, conhece o Pai, diz aqui no versículo 7. Outro aspecto aqui interessante, no versículo 9, olha o que ele vai dizer. Quem vê a Jesus, vê a Deus. É a mesma pessoa. Ou seja, pessoas que se manifestam em circunstâncias diversas, mas a mesma natureza. A mesma natureza. Que bom alguém olhar para você e falar assim, poxa, você não é apenas um ser humano terreno e carnal, né? Desse mundo natural, mas você tem um aspecto semelhante ao divino, ao Pai do céu, ao ser espiritual, de pureza, de santidade. Que bom que as pessoas possam olhar para nós e perceber uma fagulha divina em nós, na forma de falar, de compreender, pela paciência, por ser também longânimo, por ser paciente, por ser uma pessoa que acolhe, que não é preconceituosa, que não é dada à ira, mas uma pessoa que é amorosa, que é cheia de graça, que perdoa, que compreende, que acolhe as pessoas, como o Senhor Jesus. Quem vê a Jesus, vê a Deus. E no versículo 10, vai dizer assim, o Filho está no Pai, e o Pai está no Filho. Então, o Pai vive no Filho. É como nós dizemos, você é a resposta de Deus para esse mundo. Ou seja, você age e você reflete as virtudes de Jesus. Então, Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós. E quem Ele mandou para nos consolar e nos guiar foi o Espírito Santo. Mas nesse mundo, quando chega uma pessoa faminta, uma pessoa necessitada, e você acolhe, o que nós dizemos e concluímos? Que nós somos o braço de Deus, as mãos de Deus aqui na terra. Então, podemos dizer da mesma forma, o Pai está no Filho, que somos nós. Acolhendo, amando, perdoando e vivendo uma vida livre, né, de tudo aquilo que nos prende a esse mundo, porque o Jesus, expressão do Pai, nunca foi materialista. Ele falou, o Filho não tem onde reclinar a cabeça. Tinha uma vida simples e o Evangelho nos ensina isso. Se você quer ser parecido com o Pai, e se o Pai vive em você, certamente que você vai buscar um caminho de liberdade, de simplicidade, e não de materialismo, né? Quando a Bíblia fala, né, nós não devemos confiar nos bens, como é que é o nome disso? Não devemos, me ajuda aí, Mônica. Ostentação. Não devemos ostentar, né? A Bíblia fala isso. Não é uma vida de ostentação, mas de simplicidade. Quanto mais simples, eu digo a verdade para vocês, eu já conheci alguns teólogos, já conheci pessoas famosas,
mas as pessoas mais próximas de Deus têm uma característica inconfundível: a humildade. Quanto mais próximo de Deus, o ser humano, o filho consegue do pai se aproximar, mais humilde, mais simples ela se torna. E esses são alguns aspectos que eu anotei aqui, quando nós, criados pelo bom Pai, vamos sendo restaurados à imagem dele, nos tornando semelhantes a Jesus enquanto somos guiados e seguimos a Jesus, vamos sendo transformados e parecendo com Jesus. Nós temos aqui pelo menos 5 características no Novo Testamento que nos conecta ou que nos identifica com Jesus ou com o Pai. Primeiro, nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo na sua humilhação. Ele não apegou-se ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se tomando a forma de homem, morreu numa cruz de uma morte vexatória. Devemos ser como Cristo em seu serviço, que no capítulo 13 de João pega a toalha, uma bacia d'água, e ele lava os pés dos discípulos, dizendo assim: eu fiz isso, vai, faça também. Humildade, a característica de Jesus, um aspecto importante para que nós possamos analisar: estamos sendo transformados à imagem de Jesus? Estamos sendo transformados à imagem do Pai? Ou estamos nos distanciando dela? Com arrogância, etc. Devemos ser como Cristo em seu amor. Vários textos bíblicos vai falar, vai notar, vai destacar a grandiosidade do amor de Deus, que é maior do que os nossos pecados. Então, sem amor, você perde a sua condição, a sua natureza de ser como Deus, ou de ser parecido com Deus, porque Deus é amor. Devemos ser como Cristo em sua longanimidade, que embora tivesse sido caluniado, injustamente condenado, tudo isso suportou, e nos dá o exemplo para que possamos ser resilientes, e muitas vezes somos caluniados, injustiçados também, mas não nos colocamos como pobres coitados ou vítimas, mas com resiliência, resignação, pela esperança e fé na justiça de Deus, seguimos em frente, superamos qualquer tipo de ataque ou de crítica, porque Jesus nos dá esse exemplo. Ele demonstrou longanimidade, ele foi longânimo, mais do que ser paciente. Devemos ser como Cristo em sua missão, e ele diz em João 20, 21, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu os envio. Significa, as palavras de John Stott, o Pai enviou o Filho ao mundo, e o Filho envia você e a mim ao mundo de outra pessoa, para tocar nas almas e para fazer diferença no meio da sua geração, amando, perdoando, compreendendo, servindo, acolhendo, abençoando aqueles que estão na caminhada com você. Nós estamos hoje aqui, terminando, lembrando de um texto de João, capítulo 5, quando os judeus estavam criticando a Jesus, porque, eu vou citar esse texto aqui, João capítulo 5, versículo 16 e 19, vai ser a sua reflexão de hoje à tarde. É interessante, e quando Jesus fala assim, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu trabalho também, e eu estou trabalhando também. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Isso para os judeus era um absurdo. E quando Jesus então diz, meu Pai trabalha, eu trabalho também, quando ele se iguala ao Pai, os judeus não aguentam isso e explodem de raiva. Mas é interessante, muito interessante isso aqui, porque Jesus, ele diz, eu tenho a mesma natureza do Pai. E ele diz para nós, você também pode se parecer com Jesus e ter a mesma natureza dele. Continue fazendo as mesmas obras. E Jesus fala, olha, vocês deveriam crer em mim, que eu estou no Pai, o Pai está em mim, pelo menos pelas mesmas obras, ou seja, pela mesma natureza. Se você se comportar, tiver atitudes dignas do Senhor Jesus,
certamente que o mundo poderá, em parte, reconhecer que você tem em si essa fagulha do ser divino, que é o nosso Deus, o nosso Pai do céu. Senhor, diz Isaías, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro, e todos nós somos obra das Suas mãos. Compreendemos isso, que nós fomos criados pelo nosso Pai divino, celeste, o Pai do céu, e que devemos ser, cada dia, zelosos no cuidado para que nós possamos realmente ter nas nossas atitudes e escolhas semelhança com Jesus, semelhança com o Senhor. Queria convidar você a fechar seus olhos para orar comigo. Por um minuto nós vamos cantar uma música. O desafio é que sejamos igual a Jesus. Saiamos daqui nos sentindo desafiados. Quero ser igual a Jesus. Quantas vezes nós temos sido incoerentes com os valores do reino de Deus? Quantas vezes deixamos a desejar? E quantas vezes as pessoas não têm percebido em nós a mesma natureza de Deus? Esse é o convite hoje de manhã para nós imitarmos a Ele, enquanto seguimos a Jesus sendo transformados à semelhança de Cristo, à imagem do nosso Pai. Senhor, tem misericórdia e nos ajude nessa caminhada desafiadora. Não nos deixe embaraçar a nossa caminhada pelas propostas mentirosas do pecado, que não venhamos a nos desvencilhar do Senhor pelas tentações do maligno, mas que possamos resolutamente, com convicção no coração, seguir a Jesus, deixar-nos ser transformados à imagem do Senhor. Nós desejamos isso, ó Pai, voltar a ser semelhantes ao Senhor. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e nós assim queremos continuar. Que o Senhor nos restaure pelo teu poder, pela sua graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música, por favor? Amém. Nós vamos terminando o culto aqui, orando, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Nos lembremos desse texto que começa dizendo: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse, eu iria preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Essa é a vontade de Deus, que você esteja caminhando perto dEle, que você não esteja longe, à parte, independente, licenciado para fazer o que quiser, mas que você possa prestar conta. Ele é o nosso Pai do céu, Ele zela, Ele cuida de nós e Ele quer nos guiar. E assim seremos filhos transformados à imagem de Jesus e vamos dar alegria ao nosso Pai e vamos ter uma vida plena e abundante. Esse é o caminho, essa palavra de encorajamento queria trazer para vocês hoje, no Dia dos Pais, mas ainda tem uma homenagem, depois a gente ora então. Vamos então homenagear os pais. As mães podem sentar? As mães só os pais de pé agora, por gentileza. Gente, a figura paterna é inesquecível na vida da gente. Ele falou aqui do meu pai, esse exemplo de homem honrado, e eu louvo a Deus pela vida dele. Pai gentil, amoroso, atencioso. Essa semana eu presenciei uma cena tão legal, os mínimos detalhes que fazem a diferença, né? A gente saiu para ir, eu fui fazer exame de sangue, saí bem cedo, e depois tinha médico, um monte de coisa. E assim, a minha filha está tendo aula online todos os dias, agora por conta da pandemia. E é muito interessante, porque por volta das 10 horas, todo dia, o pai dela lava uma maçã, que ela gosta muito, e leva para ela enquanto ela está assistindo aula para lanchar. E aí, como a gente saiu muito cedo, quando eu olhei na mesa, estava lá, gente, tão bonitinha a maçã dentro de um potinho, tapadinha. Ele lembrou de deixar a maçã para a filha. Cada detalhe, cada gesto, a gente guarda no coração. Pais, seus filhos estão lendo Deus na sua vida. Estão assistindo você. Você é carta de Deus para os seus filhos. Cada detalhe, cada momento, fica no coração. Um poema que eu quero deixar para vocês, de Braulio Bessa, falou muito ao meu coração. Pai, de desconhecido a eterno,
Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que recebi atenção, pequeno, recém-nascido, eu não tive consciência, e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar, e muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era o meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção. E o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira o vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar, com a virtude dos justos e o dom de perdoar. Me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente o vilão vira o meu melhor amigo. E o tempo ainda acelera e não volta, só vai para frente. Resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E hoje é intensidade. O tempo não vai parar e um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez o tempo para e é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade, fez o que era saudade se transformar em eterno. Eterno pelo amor, não pelo DNA. Eterno pelo carinho, eterno pelo cuidar, eterno pelas lembranças que nunca, nunca vão se apagar. Parabéns, feliz Dia dos Pais. As meninas vão trazer uma lembrancinha da igreja para vocês, preparada com todo carinho, que vocês possam levar e usar aí para cuidar da sua saúde, né? Porque nós queremos que vocês vivam muitos e muitos anos conosco, porque nós amamos vocês, tá bom? Nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pela vida desses homens de Deus que nós temos aqui. Muito obrigada por seu carinho, por sua dedicação, tá bom? Vamos agradecer. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome nessa manhã, pela vida de homens tão especiais que o Senhor levantou e colocou no cuidado das nossas famílias, Senhor. Obrigada porque são homens que receberam o teu chamado e abraçaram essa difícil missão da paternidade, esse desafio tão grande, Senhor, que é ter sobre os seus cuidados um ser e guiá-lo, Senhor, nos teus caminhos. Como é difícil nesse mundo que nós estamos vivendo, Senhor, que tenta corromper os nossos filhos, afastá-los de Ti, afastá-los da família também. Que o Senhor dê aos pais a paciência, a sabedoria, para que possam compreender as fraquezas dos filhos e possam guiá-los, Senhor, nesse caminho tão grande que é conhecer a Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter sido filhos de homens honrados. Te agradecemos por cada irmão que está aqui nessa manhã, porque estão aqui, Senhor, porque temem ao Senhor e vieram dedicar esse dia na Tua presença. Guarda-nos, nós te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Feliz Dia dos Pais. Obrigado a todos, obrigado aí pelo gel, álcool gel, né, gente? Você está levando para casa, tá? Vão em paz.